Você que gosta de plantar frutíferas e não quer esperar anos para saborear os frutos, preste atenção nessa reportagem que vamos mostrar. É fácil conseguir isso através de uma técnica chamada de auporquia. Esse método consiste em estimular o crescimento de raízes em um ramo ou no caule principal de uma planta. Tudo isso utilizando um pedaço de plástico ou pano umedecido. Após algum tempo, formam-se raízes e o ramo pode ser destacado para ser plantado. Bom, vamos então ver melhor como funciona isso na prática. Bem, aqui na Estação Experimental Itajaí, na coleção de frutas, eles usam duas técnicas importantes para a propagação de mudas, obter mudas adultas já de plantas que em poucos anos essas frutíferas podem produzir. Uma delas é a chamada auporquia. O José, que vai nos mostrar como é que se faz, e quando nós vamos conversando com o Eliseu, que é o pesquisador aqui da estação, primeiro é a seleção, né, Eliseu? O José selecionou um ramo aqui. Tem que ser um ramo lenhoso, com diâmetro entre 0,2 a 2 centímetros. Então ele seleciona no caso esse ramo, ele faz a limpeza na volta, na região onde vai ser feito o auporquia. Tá. Primeiro ele tira então esse material, depois ele vai fazer um anelamento. Anelamento é um corte, né? Corte de mais ou menos 1 centímetro em toda a volta do ramo. Vamos ver enquanto o José faz aí. Vamos ver como é que é. Não é uma técnica muito difícil, né, Eliseu? Não, ela é a única desvantagem dela. Tira a casca até o tronco, tem que tirar toda a casca, não pode deixar. Lenho. Até o lenho. Não deixa nem um pedacinho, não. Ao redor de todo... O objetivo desse corte é cortar a seiva, porque a seiva bruta ela sobe pela centro, ela desce pela casca. Então, você fazendo esse corte, você impede que a seiva elaborada desça, forçando então o enraizamento. O enraizamento. Pode continuar, José, vamos ver. Tá Depois do feito o anelamento, nós usamos aqui um hormônio, nós usamos o ácido indolbutírico, IBA, na concentração de 1.500 ppm. Quer dizer, favorece, isso é para ele induz a enraizamento. Enraizar. É um hormônio vegetal, né, que é comprado. Quer dizer, aí aumenta a chance de que o processo dê certo, né? Então ele pega um pincel, dá uma pincelada. Aí. Legal. Aqui agora ele vai cobrir esse material com esfagno, que esfagno é um tipo de musgo, podia ser usado o pó de xaxim, que encontra em lugares muito comum no litoral banhado. É um musgo que cresce, ele é bem... a capacidade de retenção da água dele é elevada, então você dá uma umedecida, não precisa encharcar, a gente não encharca, deixa ele mais ou menos úmido e ele vai usar esse material que vai manter a umidade durante o período de 3 a 4 meses. Nas floriculturas? Se encontra em floricultura esse material também. Tá. Ele usa então mais ou menos esse volume e usa um rolo papel desse rolo pack que se encontra no mercado para fazer. Esse é que ele se usa em cozinhas, né? O objetivo do papel transparente é para depois, daqui a 3, 4 meses, quando as raízes aparecerem, nós vamos ver depois do material, que é o ponto de corte dele. Silvano, a vantagem da auporquia em relação à semente, né? Pois é. Se a lixa, por exemplo, como grande parte das fruteiras, se você multiplicar ela por semente, ela vai demorar até 10 anos para entrar em produção. Certo. Se você fizer auporquia ou estaquia, chama-se de propagação vegetativa, ela vai produzir no 3º ano, ela começa a produzir. Porque já é um galho adulto. É um galho adulto, seria uma clonagem. Esse é um galho que já produz, né? Então ele já está envelhecido, seria uma clonagem. Outra vantagem é que ele vai manter as mesmas características, não vai haver variação. Para o tamanho. Quer dizer, enraizou aqui... Quando ele enraizou, ele apareceu as raízes, ele é cortado. Nós vamos ver daí, tem um material. Ele é daí seccionado aqui em 3 a 4 meses, dependendo da época. Mas o ponto que vai indicar o corte é aparecimento e surgimento de raiz aqui. Ele vai emitir muitas raízes. Daí é cortado aqui assim, embaixo. Tirado essa plástico e plantado com muito cuidado. Nós vamos ver como é que faz isso. Tá. Outra vantagem, só para concluir aqui, seria que a planta também, o crescimento dela é menor. E se você multiplicar ela por estaca, ela tende a não ser tão... Porque com a semente... Menor, não é uma planta muito grande. Através de semente ela se torna juvenil, então ela tende a crescer mais. Então o objetivo também... E a semente tu nunca tem certeza de se aquele fruto vai ser igual ele pode variar, mãe, poderá segregar e vai ser diferente. E aí planta num vaso. Planta num vaso. Nós vamos mostrar aqui, já temos uma planta... Vamos lá então, vamos ver lá no vaso. Nós vamos ver aqui então um que já tem uma planta, um galho enraizado que nós cortamos, mas as raízes ficariam nessa, como se vê aqui. São bem visíveis. Bem visíveis. Né?
Aqui é um alporque que Está úmido. está úmido. São raízes fortes, né? A gente retiraria aquele plástico, traria para um vaso mais ou menos de 6 litros, que é esse aqui, ó. Nós temos uma mistura de terra com areia que a gente prepara aqui, mais ou menos, que ela tem uma textura boa. E daí, pode colocar. A gente segura até o nível do solo, por exemplo, da ponta do alporque. Tem matéria orgânica. Matéria orgânica, areia e é uma terra bem... Daí a gente tem que apertar bem para ficar bem firme. Colocaria mais um pouquinho. Fazer aqui. Esse é o processo. Irriga-se bem. Depois essa muda aqui, um exemplo, ela está no primeiro ano, ela está com 1 ano e pouco aqui, está no segundo ano, né? Muitos brotos vigorosos e dá para ver que o galho, o manho, onde foi enraizado, ele é um galho maduro, né? Isso significa que esses brotos em 3 anos estão produzindo? Nós tivemos caso aqui de 100 mudas que nós fizemos, acho que 10 ou 12 produziram no primeiro ano já, né? Esse ano. Essa aqui provavelmente ano que vem, se ela estiver bem nutrida, ela vai produzir já. Quer dizer, essa é uma grande vantagem, principalmente para frutíferas nativas, né? Que levam muitos anos para, às vezes, planta leva 10, 12 anos, não é? Normalmente de semente essa. Então a vantagem da enxertia, da alporquia, que é a forma de multiplicação vegetativa que chama. Qual o percentual de pega nesse tipo aí? Nós com o hormônio temos conseguido mais de 90%. Nosso último ano conseguimos se aplicando hormônio. Se você aplicar não sem hormônio seria menor. É quase 100%. Mas é um resultado excelente, claro. Muito bom.